Talentos e Negócios de hoje vamos falar sobre as políticas públicas para os jovens. Minha convidada trabalha com o protagonismo jovem. Ela é membro do Conselho de Estudantes da Fundação Lehman, filha de trabalhador rural e de doméstica, autodidata, aprendeu inglês sozinha e aos 16 anos criou a própria ONG voltada para a democratização do acesso à formação política. Hoje ela é focada na construção da primeira Conferência Jovem do Brasil, prevista para acontecer ainda este ano. A minha entrevistada é a Rayane Dias. Seja bem-vinda, Rayane. Muito obrigada. Muito obrigada a você pela presença. Conhecendo aqui um pouquinho da sua história, ainda tão jovem, me impressionei em saber que você teve esse interesse pela política, algo tão incomum entre os jovens aí da sua idade. Hoje você está com 17 anos, não é isso? 17. 17 anos, aos 16 já criou a própria ONG. Então, gente, isso não é algo muito comum, por isso eu convidei a Rayane para vir falar sobre esse assunto, principalmente porque estamos num momento onde as pessoas precisam realmente entender de política, Sim, né? sim. As pessoas devem e precisam se posicionar politicamente, mas com inteligência. Com Claro, certeza, né? esse é o ponto E central. estudar política, eu acredito que não seja só tomar um partido, mas agir de forma inteligente. E eu imagino que você aí, por já estar focada com vários objetivos voltados para isso, tem muito a acrescentar para a gente hoje aqui no programa. Mas antes de começar, eu queria, eu resumi, né, um pouquinho da sua história aqui agora, né? Mas eu queria que você me contasse mesmo, entender o que despertou o seu interesse pela política ainda tão jovem. É bem peculiar essa pergunta, porque foi de uma maneira bem atípica. Como você mesma disse, sou filha de trabalhador rural, de uma mulher que trabalhou como doméstica a vida toda. E desde cedo eu já vi falhas do governo em sustentar famílias, ou melhor, não em sustentar famílias, em dar auxílio, em ajudar as pessoas a crescerem. Eu sou filha de uma única menina entre 5 filhos. Então, meus pais tiveram 5 filhos e a gente cresceu juntos. Meu pai trabalhava na roça, minha mãe ia para casa de famílias trabalhar e a gente ia para creche. A gente ficava na creche. E às você vezes e os irmãos. Sim, exatamente. E aí, eu sou uma das mais novas, então eu tenho 3 irmãos mais velhos, eles me buscavam da escola, me levavam para casa. E durante muito tempo, eu fui vendo essas falhas que tinham. Porque eu vou ser a primeira pessoa da minha família a se formar na faculdade, a entrar na faculdade. Dos meus 3 irmãos mais velhos, nenhum se formou no ensino médio. Então, tem todo esse abismo social presente na minha família. E é algo que se repete, vai se repetindo. Em várias outras famílias, Exatamente. Né? E eu percebi que a política está nesses pequenos detalhes que as pessoas acham que é só coincidência. Mas tem todo um estudo por trás disso. E foi aí que eu percebi a importância da política. Desde na escola, durante todo esse tempo, a gente aprendeu apenas o verbo to be em inglês, e os meus pais não terem condição de pagar um curso de inglês para mim. Isso tudo é política. O fato da gente só ter tido acesso à política no ano de 2018, acesso à internet no ano de 2018. Então, são coisas que fizeram com que eu percebesse que a política ela está nas coisas que nós temos e nas coisas que nos faltam. Então, é aí que começou a surgir esse interesse. E algo bem peculiar sobre a política é que, infelizmente, a minha mãe faleceu no ano de 2021. Em maio de 2021. Foi um ano muito difícil para mim. E algo interessante é que ela virou para mim e disse: você pode estudar o que você quiser, só não mexa com política. Sério? 4 meses depois, eu criei um projeto sobre política. Então, minha história com a política é bem engraçada, assim. Então, eu queria saber como é que você trilhou esse caminho, vindo de uma cidade do interior, porque você é nascida em Caratinga, como Sim. você me falou agora há pouco, e também sem muitos recursos. Como que você conseguiu hoje chegar onde você já chegou, né, tão jovem? Claro que a gente vai falar sobre esses detalhes também, mas por onde começou, qual foi o pontapé inicial? Olha, algo interessante. Eu saí do 5º ano, e quando eu fui para o 6º ano, tinha eleição para representante de classe. E eu me candidatei. Foi uma época difícil para mim, porque a minha mãe já estava com câncer nessa época, e eu comecei a sofrer bullying de algumas pessoas. Por conta disso? Tanto por causa da minha mãe, quanto porque eu era bem nerd. Então, Sim. eu sofri bastante bullying nessa época do 6º e 7º ano. Então, foi algo bem complexo para mim. Mas, dentro desse meio turbulento, eu ganhei como representante de turma.
Foi algo que mudou a minha vida para sempre, porque eu comecei a me ver como liderança e como uma pessoa que poderia influenciar a minha turma a estudar mais. Eu sempre fui apaixonada por estudar e eu não sei o porquê exatamente eu gostava tanto de estudar, mas era algo que eu era boa. Eu era boa em matemática, boa nas matérias, e eu gostava de ser boa naquilo. Então eu comecei a investir naquilo. Eu comecei a estudar, comecei a fazer as tarefas direito. E os meus pais não poderiam me ajudar, porque os meus pais nem no ensino médio formaram. Minha mãe não passou do ensino fundamental 2 e meu pai não passou da educação básica. Então era algo que eu sabia que se eu quisesse, eu tinha que me virar. Eles me davam o que podiam. Porque eu comecei a ter aptidão pela leitura e os meus pais me davam livro quando eles podiam. Entendi. Então, lendo livro, conhecendo histórias, vendo séries, eu pensei, caramba, que história incrível das pessoas. E em uma série como Eu Nunca, por exemplo, eles falaram sobre simulação da ONU e foi quando eu comecei a me interessar. Hoje eu já participei de simulações da ONU, já ganhei prêmio em simulações da ONU como em faculdades, e é algo incrível, algo que me incentivou muito, sabe? Foi muito olhando para o que eu tinha, o que eu poderia fazer. Foi aí que a educação entrou. Então, dentro da própria escola, você descobriu que tinha esse propósito dentro de você. Ele despertou, né? Exatamente. Deu aquele insight. E eu queria saber, assim, qual que é a sua missão ao escolher trabalhar com jovens, trabalhando a questão política? Algo interessante é que hoje eu tenho 17 anos. E quando eu sento para conversar com as pessoas sobre capitalização de recursos para a ONG, muitas pessoas não veem credibilidade em mim. Mesmo estudando, mesmo eu fazendo muitas coisas, mesmo a gente alcançando jovens, é muito difícil você fazer com que alguém pare para te ouvir. Então eu tenho que trazer toda a minha história, toda a minha bagagem e falar, olha, eu... Tipo que convencer. Exatamente, eu tenho que me vender. E eu sei que esse mundo funciona assim, mas quando você é jovem, você tem que fazer isso em muito triplo. mais. Exatamente. Verdade. Eu acredito que a minha missão é ampliar as vozes dos jovens. Eu quero muito que os jovens sejam escutados. Porque todo lugar de poder, uma vez eu escutei que todo lugar de poder é ocupado. Mas a pessoa que está ocupando esse lugar de poder, não importa se for na política ou em ONGs ou empresas, é uma pessoa que se importa com jovens? Porque eles nos tratam como o futuro do país. Mas quando você fala de algo futuro, você fala sobre tratar isso no futuro. Mas não tratar agora. Exatamente. Nós não somos o futuro do Brasil, nós somos o presente. Nós estamos aqui agora. E eu acredito que, como nós estamos aqui agora, como nós queremos fazer a mudança agora, eles devem focar na gente agora. Claro. Então, é isso que eu vejo, uma oportunidade na política para fazer isso. Porque nós temos direitos. Mas você sabe quais os direitos que você tem? Difícil, né? Exatamente. Nos é ensinado muito sobre os nossos deveres, mas às vezes esquecem dos nossos direitos. Sim. Então, é isso que eu quero trabalhar com jovens, porque quando você fala de educação política, você não fala sobre você se candidatar, você não fala sobre você ser automaticamente um ativista político. Você fala sobre você saber os direitos que você tem dentro da sociedade, os direitos que você pode ganhar, o que você pode receber, que você tem direito àquilo, entende? Eu tenho que ter direito a uma educação básica de qualidade. Mas por que isso não está acontecendo? Quem vai despertar nós jovens para irmos atrás disso? Então é por isso que eu vejo que a política e jovens estão totalmente relacionados, porque nós temos que começar a ir e a buscar. Eu quero educação de qualidade, eu quero ensino de inglês melhor, eu quero matérias que me ensinem mais sobre a vida, me ensinem mais sobre empreendedorismo. Então é algo que eu vejo uma oportunidade na política. Ou seja, você acha que os jovens eles precisam se posicionar mais e entender mais de política, ser mais atuante politicamente. Sim, exatamente. Essa é a sua missão. Minha missão. Trabalhar a cabeça desses jovens. Sim, e ampliar as vozes deles. Com que eles, despertem para essas questões e queiram se mover. Exatamente. Uma coisa interessante é que muitas das vezes eles já estão com a mente despertada, mas eles não sabem. Uma coisa que eu trabalho bastante no meu projeto é trazer a simplicidade da política, simplificar o acesso à educação política. Por exemplo, como eu disse, às vezes eles pensam que política é só você ver aqueles montes de dados, economias e esses assuntos e tal. Mas não. Eu consegui criar a primeira Olimpíada Política do Brasil para jovens.
E são coisas tão simples como vacinas, são coisas tão simples quanto governos. E agora nós estamos criando, isso é um spoiler do nosso projeto, agora em fevereiro, na Semana das Artes Modernas, estamos criando uma competição de política e arte. Então, tem jovens que não se interessam diretamente pela política, mas eles pintam, eles fazem música, eles escrevem, se expressam pela arte. E essa expressão, ela está envolvendo política. Porque quando você se expressa sobre um feminicídio, é política. Quando você se expressa sobre a falta de educação, é política. Então a gente quer trazer isso para os jovens e mostrar que a política não é só você ir lá na frente e em manifestações. Ela vai muito além disso. Vai muito além, com certeza. Em todas as esferas existe o viés político. Exatamente. Isso é muito importante de ser falado. Muito bom. Rayane, a gente vai fazer uma pequena pausa, a gente vai para um rápido intervalo. O Talentos e Negócios volta já, não saia daí que tem muito mais depois do intervalo. Muito bem, estamos de volta com o Talentos e Negócios. Hoje a gente está falando sobre protagonismo jovem na política. Estou aqui com uma menina que é muito fera, só apenas 17 anos, a Rayane Dias, que já tem uma ONG voltada para as políticas jovens, né? E hoje ela vai falar um pouquinho também dessa experiência com a gente. E eu queria saber um pouquinho sobre os encontros de líderes que você já participou, né, Rayane? Sim. Como é que foi essa experiência? Olha, é algo fantástico. O meu primeiro encontro com lideranças jovens aconteceu em julho na Itália, que foi um intercâmbio que eu participei. Que bacana. Eu apliquei para o intercâmbio, eu consegui uma bolsa que cobria meus custos lá. Eu tive que arcar com a passagem, mas eu fiz uma vaquinha, eu consegui, cheguei lá. Foram num Summer Program, é um programa de verão de curta duração. E foi quando eu encontrei jovens lideranças. Então eu encontrei pessoas da Bulgária, pessoas da Hungria, pessoas de Portugal, que se envolvem com causas de liderança jovem. E foi algo fantástico. Acredito que foi o primeiro encontro que eu tive com pessoas que não eram tão diferentes de mim, sabe? Então isso foi muito incrível. Espetacular. Como é que você conseguiu chegar lá? Como é que você descobriu isso? Então, é algo muito peculiar que o Politiqueiras Brasil, que é o meu projeto hoje, ele tinha um certo contato com esse projeto, que realiza esse programa, e eu vi que as inscrições estavam abertas. E eu pensei, é minha hora de brilhar. E eu fui, me inscrevi. É um processo diferente do que a gente tem aqui no Brasil, porque eles não querem saber só das suas notas, eles querem saber você como pessoa, o que você quer fazer para o mundo. E eu passei. Fui e participei. Eu estudei um pouco sobre liderança, tecnologia e sustentabilidade. Então foi algo fantástico, de verdade. E foi o primeiro encontro que eu tive. E foi muito, 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 muito incrível. E quando eu chego no Brasil, eu começo a dar palestras e a Fundação Lehman me encontra. E hoje, de todo o país, 7 alunos compõem o Conselho de Estudantes da Fundação Lehman. Sim. E eu sou um desses 7 delas. alunos. Ah, que então, bacana. É fantástico. E nele, hoje, a gente trabalha para melhorar o ensino fundamental 2 nas escolas públicas, na educação no Brasil. Você veio de escola pública. Eu vim de escola pública. Sou fruto da escola pública. E a gente trabalha agora com o ensino fundamental 2. Porque normalmente a gente foca mais em educação básica e no ensino médio, esquece do ensino fundamental 2. E aí, com os trabalhos que a gente fez, eles escolheram 2 desses 7 conselheiros para apresentar no encontro de lideranças da Fundação Lehman, que foi algo fantástico. Foi um evento incrível que me mudou muito. E você foi uma dessas. Eu fui uma dessas. Que legal. E foi muito legal. Tanto eu quanto a minha amiga fomos escolhidas, nós duas, pra gente falar sobre um pouco da nossa história e sobre a voz jovem, sobre a ampliação da voz jovem. Foi algo muito interessante. E lá eu encontrei nomes como Duda Salabert, Raquel Lira e outros investidores como o Edu Lira, Edu Valadares, Areta Duarte e muitos nomes que compõem o ativismo, fazem coisas inimagináveis e trabalham em todos os 3 setores que nós temos. Então, é algo muito fantástico, porque eu me senti conectada com a causa. Bacana. E eu percebi que tudo que eu estava fazendo, eu era uma empreendedora social. Então, hoje eu tenho como identidade o empreendedorismo social, que é você construir algo para melhorar a sociedade. E é isso que eu encontrei pessoas, empreendedores sociais experientes e que me ensinaram muito. E também teve, por último, a Conferência Mapa Educação, que foi uma das maiores conferências de educação do Brasil hoje que nós temos, e algo interessante que é feito também por jovens.
E é algo fantástico, porque foi incrível, incrível, incrível. Focamos em problemas educacionais no Brasil, como resolver, sobre educação formal e informal, e foi algo fantástico. Como que você se sentiu nesses eventos, você ali representando os jovens diante de nomes preciosos, pessoas assim altamente influentes? Como que você se sentiu sendo ouvida por essas pessoas? Olha, de início, eu fiquei com um pouco de medo, eu admito, de verdade. Eu sou uma pessoa bem corajosa. Tipo assim, ai meu Deus, que medo de falar uma besteira aqui. Exatamente. Você tá lá e você tá com pessoas do governo, que é o primeiro setor, e você tá com pessoas do segundo setor, que são donos de empresas incríveis, que fazem coisas incríveis no Brasil, e você também tá lá com pessoas do terceiro setor, que são donos de ONGs que trabalham há muito tempo. Tanto que eu virei pra minha amiga, pro nosso supervisor, e falei assim, o que eu vou falar pra eles? O que eu tenho para falar para eles? Então, foi algo que, de início, eu fiquei muito nervosa, com muito medo. Mas aí depois eu descobri que eu tinha muito a ensinar também. Pelo recorte, meu recorte familiar. Isso. E também pelas minhas vivências. Porque eles Exatamente, falam sobre jovens. Exatamente. Eles falam sobre como mudar a educação, sobre como ter jovens engajados. Mas eles até então não tinham jovens falando sobre como era, sobre Sim. essa visão. Então, e você viveu fantástico. Na prática isso. Exatamente. E foi muito legal, porque tanto eu quanto a minha amiga levamos nossos recortes pessoais, nós levamos como era, e foi algo que mudou a minha vida. E você se sentiu então ouvida, Exatamente. Você sentiu que você tinha uma voz. Isso. E além disso, eu senti que eu podia levar as vozes de outros jovens que eu tinha passado você pela pode vida ser deles. porta-voz de outros jovens. Exatamente. Acho que isso entra também naquela uma das perguntas que você fez no início sobre a minha missão em trabalhar com a política. Sobre ir com os jovens. Então é algo que me ajudou muito, que me mudou muito e que me fez conhecer tantas pessoas incríveis. Que hoje o Edu Valadares, por exemplo, nome sobre inovação curricular, ele tem me ajudado, ele tem me mentorado. Então, é algo muito fantástico, muito fantástico. Incrível. Qual que é o seu ideal político, Rayane? Como assim você diz? O seu ideal político, o que você imagina para o país, por exemplo, o Brasil? Né? Qual o ideal político para o nosso país, na sua opinião? Acho que quando agora eu falo sobre ideal político, em um parâmetro como a gente está agora no Brasil, eu falo muito sobre sonhar. No Brasil, com uma nova política, sabe, com novos políticos. Meu ideal político é onde há um país democrático em que as pessoas aceitem a democracia, participem da democracia, que as pessoas aprendam sobre política, para falarem sobre política. Todo mundo pode falar sobre política, pode se expressar. Isso é liberdade de expressão. E a gente vem para o ponto em que eu quero um país com liberdade de expressão, mas um país em que você se expresse sem ficar com medo de apanhar no meio da rua. Sim. Ou em um país em que você se expresse e as pessoas podem te escutar, as pessoas te respeitem. Porque eu acredito Respeita a sua opinião, né? Exatamente. Nós podemos criar uma democracia, nós podemos fortalecer a nossa democracia com respeito. Isso é muito essencial, muito, muito, muito essencial. E um país, uma política onde a corrupção não seja algo que aconteça. É um país, por isso que eu disse que é um sonho. Porque são tantos aspectos. Exatamente. É tanta coisa que precisa mudar. Sim, um país em que a educação ela é uma arma. É uma educação, ela é quando você se expressa, você aprende e você questiona. Então, eu quero uma política em que as pessoas não tenham medo de investir na educação pública, em investir em uma educação de qualidade, porque eles não têm medo de serem questionados. Porque nós temos muito de... O governo não investe tanto na educação porque ele tem medo de ser questionado. Então, eu quero um país em que a política invista em uma educação boa e de qualidade. Então, é esse o país que eu quero, em que nós tenhamos acesso à saúde pública de qualidade. Então, por isso que eu falo, eu sonho muito com esse Brasil, eu sonho muito com esse país. Porque uma coisa que eu ouvi e eu gosto de falar muito é que no Brasil nós temos muito Brasis. Nós temos muitos recortes, nós temos muitas pessoas passando por necessidade. Então, eu quero um país em que esses Brasis formam um mosaico de nossas experiências, mas nos ajudem a melhorar, em que todas as diferenças vão ser consideradas. É esse o Brasil que eu quero. É isso aí. Não saia daí, o Talentos e Negócios volta já. Muito bem, estamos de volta com Talentos e Negócios, hoje conversando aqui com a Rayane Dias sobre o protagonismo jovem, sobre as políticas públicas, sobre ideais, ideologias.
E a gente está diante de um cenário de intenso extremismo, polarização, e cada dia surgem novos conflitos de interesses, cada dia novos atos que não têm levado o país a lugar nenhum. Eu queria saber, Rayane, qual que é a sua avaliação desse cenário que a gente está vivendo hoje, principalmente agora após as manifestações, né, que levaram a atos de vandalismo em Brasília. Onde que o país vai parar desse jeito, Rayane, na sua opinião? Eu me entristeci muito com os atos que ocorreram em Brasília, porque, historicamente falando, desde os anos 50 e 60, na construção de Brasília, muitos estudiosos consideram Brasília como a primeira união do povo brasileiro em prol de construir algo. Brasília não é só a nossa capital. Brasília é um símbolo da nossa identidade, da nossa união como povo, entende? Então, quando eu vejo esses atos, eles, tanto metaforicamente quanto literalmente, eles expressam a divisão de um povo, a divisão de uma nação, de uma mesma nação. É isso que eu vejo no nosso cenário político hoje. E é algo muito lastimável, é algo muito triste, porque eu amo a democracia. Ela pode não ser o sistema perfeito, mas é o que nós temos agora e ele é bom agora pra gente. Uma democracia onde todos possam ter uma voz ativa. Mas quando a gente vê esses atos de vandalismo que ocorreram, a gente automaticamente vê pessoas se distanciando umas das outras e não respeitando a opinião da outra pessoa. Então isso é horrível. A gente vê agora o atual presidente do Brasil tentando contornar essa situação. A gente vê também muita dificuldade nessas coisas. E algo interessante é que as pessoas que fizeram a manifestação conseguiram algo totalmente oposto do que eles gostariam. Porque medidas extremas foram tomadas. Agora a intervenção federal em Brasília, possíveis prisões que agora vão ocorrer. Eles queriam que eles fossem ouvidos, mas a gente não é ouvido com violência. Não é. E essa é a pior coisa que tem acontecido. É o respeito, aquilo que você falou, né? Sim. A democracia, ela tem que acontecer desde que com respeito. Sim, e esses atos de vandalismo, ok, você tem o direito de falar que você não gosta do atual presidente ter sido eleito. Muitas pessoas não gostam, mas quando você parte para essa violência, você perde total direito de se pronunciar. Perde razão. Exatamente. E quando eles entraram em Brasília e quebraram, duas coisas aconteceram. Que eles tiraram o dinheiro do cofre público para consertar aquilo. Porque, como eles quebraram, nós vamos ter que pagar. São nossos impostos. E o segundo ponto é que, quando eles invadiram, eles mancharam parte da nossa identidade. E é isso que tem acontecido. Quanto mais a gente focar em brigar com os outros por ideais políticos, mais vamos perder nossa identidade brasileira, a identidade da nossa nação. Com certeza, Rayane, falou bonito, tá? Obrigada. Querida, muito sucesso que eu te desejo na sua carreira, que você consiga realmente alcançar todos os seus objetivos e se realizar nesse propósito aí, que está tão bonito mesmo o seu trabalho e a sua vontade, né? Eu tenho um filho da sua idade quase, eu falo assim, nossa, que gracinha, queria que o João tivesse nesse caminho que nem você. Fiquei muito feliz de conhecer, tá? Muito sucesso para você. Eu que agradeço, de verdade. Pode voltar aqui no programa, pode trazer pra gente as novidades aí do seu projeto, que esse ano, né, você pretende ainda esse ano finalizar esse projeto que você está trabalhando nele, não é isso? Exatamente. Trazer uma conferência. Nessa conferência jovem. Volta e conte as novidades pra gente. Vai ser um prazer. Muito obrigada por terem me recebido, de verdade. À vontade, a casa é sua. Queridos, muito obrigada pela sua companhia até aqui, muito obrigada pela audiência. Um feliz 2023 para todos vocês. Que seja um ano próspero, um ano de muitas realizações para todos nós, com a graça de Deus. Até o próximo Talentos e Negócios.